Centro Universitário Farias Brito, curso de Direito, disciplina Ciência Política e Teoria do Estado, professor Alexandre Carneiro de Souza. Bom, nós estamos chegando à nossa 11ª trilha. É bom lembrar que na trilha passada nós trabalhamos a rusticidade de Estado e governo, propondo parâmetros institucionais e formas objetivas relacionadas à estrutura do Estado e à conjuntura da gestão governamental do Estado. Fizemos observações importantíssimas e, efetivamente, a nossa discussão na trilha passada, ela girou em torno de aspectos bastante conceituais que constituem uma das dimensões importantes da análise em ciência política. É um tipo de articulação, de discurso, que não pode abrir mão da questão conceitual. Bom, mas nessa nossa 11ª trilha, a gente avança nas discussões do programa teórico da disciplina e nós vamos trabalhar algumas pistas, vamos propor algumas orientações, indicar alguns caminhos que vão facilitar a compreensão que nós devemos agregar acerca da temática. O que nos interessa nessa trilha é tratar ideologias políticas, movimentos políticos e manifestações políticas. É um tema importantíssimo no campo da discussão acerca do fenômeno político e, portanto, inevitável, que deve necessariamente ser tratado onde quer que se trate, que se discorra, que se aborde o estudo do fenômeno político. Portanto, nós estamos defendendo um objetivo, estamos perseguindo um objetivo com esta trilha. E o nosso objetivo é atribuir identidade ao fenômeno da ideologia política, analisar a sua participação e as suas funções no contexto das ações políticas e distinguir movimentos políticos de manifestações políticas. São dados que devem estar bem claros na nossa cabeça. Nós precisamos desses indexadores para projetarmos uma visão clara acerca dos diversos acontecimentos e das diversas movimentações políticas que acontecem em torno de nós e que constroem o cotidiano da política brasileira, o cotidiano da política continental, o cotidiano da política mundial, o cotidiano das políticas locais. É, portanto, fundamental que nós tenhamos elementos para distinguir, discernir a identidade das ideologias e, ao mesmo tempo, saber estabelecer a devida diferença entre manifestação política e movimento político. Bom, em princípio, eu me sinto na obrigação de chamar a atenção, pelo menos, para 3 aspectos fundamentais acerca do estudo das ideologias políticas. É importante também lembrar que, nesses últimos anos, a palavra ideologia tem sido usada no discurso do cotidiano da análise política brasileira com grande frequência e é atribuída à categoria ideologia um conteúdo pejorativo, um conteúdo negativo. Isso talvez torne a discussão que nós faremos em torno desse assunto muito mais necessária e muito mais importante do que a necessidade e a importância normal que a discussão deveria ter, porque nós vamos atacar um tema, um assunto que ocupa a vitrine dos debates contemporâneos na política nacional. Portanto, 3 questões me parecem importantes ser colocadas em princípio. Em primeiro lugar, a incoerência de se pensar o fenômeno político sem se considerar a importante contribuição das ideologias na construção desse fenômeno político. O que eu estou propondo, o que eu estou afirmando, é que a categoria ideologias políticas é uma categoria fundamental para a compreensão dos fenômenos políticos. Portanto, nós estamos lidando com um tema de suma importância para a compreensão
dos quadros políticos que nos interessam e que interessa a disciplina ciência política. Essa seria uma primeira questão a ser levantada. Bom, uma segunda questão a ser levantada, e que eu considero também de grande importância, e nós devemos estar atentos a ela, é que a análise que se faz contemporaneamente da categoria ideologias políticas agrega pelo menos duas recepções, duas reações. Aqueles que entendem que as ideologias possuem e dão uma contribuição positiva à construção política da sociedade, e aqueles para quem as ideologias nada mais fazem do que contribuir negativamente para a construção política da sociedade. Ao analisar o fenômeno das ideologias políticas, nós não podemos ignorar essas duas grandes visões que se sustentam e que se levantam acerca do tema das ideologias políticas. E, finalmente, eu entendo que há uma terceira importantíssima questão que deve ser dita logo de princípio e que deve nortear as nossas reflexões. Ora, e que questão é essa? Ora, nós precisamos atentar para o fato que a reflexão política, toda a construção de pensamento humano de natureza política são manifestações de naturezas históricas, e sendo manifestações de naturezas históricas, elas estão em grande medida influenciadas por moldes ideológicos. E é importante que nós consideremos todas essas questões que foram colocadas. Nós precisamos partir do pressuposto de que a presença das ideologias é um fator de construção da própria cultura humana e de desenvolvimento do próprio estatuto de humanidade. Mas nós precisamos considerar essas questões, e a despeito de que nós estamos apenas propondo uma trilha de estudo, e nós vamos poder amadurecer e demorar bastante quando tivermos detidos sobre essa temática nas aulas normais, mas nós precisamos levantar algumas considerações para nortear um entendimento preliminar que nós devemos ter acerca do tema e, ao mesmo tempo, orientar as pesquisas que nós poderemos fazer até mesmo antes das apresentações e certamente levar para as apresentações para uma contribuição maior da exploração que nós devemos fazer acerca do assunto. Bom, me parece que, em primeiro lugar, a gente deveria indagar acerca da construção teórica do fenômeno das ideologias políticas. O que é que a teoria diz acerca disso? O que é que os grandes nomes da academia mundial? O que é que o depoimento intelectual, resultado de empenhos rigorosos de pesquisas, dizem acerca das ideologias políticas? Bom, essa indagação nos oferece um mundo de respostas sem fim, porque trata-se de um fenômeno amplamente estudado na área da ciência política. No entanto, se nós resolvermos pensar teoricamente esse fenômeno, eu particularmente sugiro 3 autores, e é claro que esses 3 autores são apenas sugestões, e eles podem ser mudados, eles podem ser ampliados, porque nós temos uma vasta literatura acerca dessa problemática. Mas me parece que o nosso ponto de partida, que antes de qualquer outra coisa, nós deveríamos consultar a bibliografia. Nós devemos consultar a teoria. E indagar acerca daqueles que falaram sobre o tema. E uma vez identificando aqueles que falaram sobre o tema, perguntar o que esses nomes, o que estes autores disseram acerca do assunto. Eu, portanto, estou propondo três autores para início de conversa. Eu estou propondo o Goldman, eu estou propondo o Mannheim e o Karl Marx. Esses 3 autores se debruçaram sobre a temática das ideologias políticas. Antes da gente dialogar um pouco com esses autores, é importante que nós situemos um pouco essa natureza, essa forma específica de manifestação do pensamento humano. E eu diria que, de forma bem simples, a gente poderia situar as ideologias entre o senso comum e a ciência.
Você tem uma forma de conhecimento que avançou em relação ao senso comum, que não é senso comum. E não é senso comum porque toda ideologia ela requer um certo preparo intelectual, ela requer uma certa eficácia no campo da argumentação, da construção de raciocínio embasado, que pode ser defendido, que pode ser apresentado, que pode ser amparado por uma apologia. Portanto, a ideologia ou as ideologias são bens intelectuais, são produtos intelectuais. A despeito de serem produtos intelectuais distintos do senso comum, mas não possuem a qualidade nem o rigor suficiente para que conquistem o estatuto de cientificidade. Trata-se, portanto, de um construto intelectual depurado e bem articulado. Se você pretende ter uma definição mais precisa acerca do significado das ideologias e das ideologias políticas, eu entendo que essa síntese seria afirmar que as ideologias constituem visões de mundos particulares ou visões particulares de mundo. Toda ideologia consiste a representação do pensamento de um grupo. Toda ideologia vai representar o modo mediante o qual, e de acordo com interesses específicos, cada grupo sustenta o seu ideal de vida, o seu ideal de sociedade, o seu ideal de direito, o seu ideal de desenvolvimento, de progresso e de história. Portanto, quando nós falamos em ideologia, nós estamos nos referindo a uma visão de mundo particular. Independente dela ser boa ou má. Independente dela estar certa ou errada. Independente destas coisas, as ideologias constituem um programa filosófico e doutrinário que representa a visão de mundo de determinados grupos da sociedade. Bom, 3 autores se debruçaram sobre a temática das ideologias. Eu já mencionei os três autores, eu estou mencionando o Goodman, estou mencionando o Karl Mannheim, estou mencionando o Karl Marx. Bom, o que esses autores dizem acerca do fenômeno das ideologias e ideologias políticas e de que modo o conteúdo teórico que esses autores constroem nos ajuda a compreender esse fenômeno? Bom, Goodman vai falar da pluralidade social, da diversidade que constitui o tecido que forma e que estrutura a própria vida da sociedade. E na perspectiva do Goodman, as ideologias, na medida em que elas convivem e interagem umas com as outras, elas constroem o equilíbrio da sociedade. Portanto, não é ideal nós pensarmos a mesma coisa. Não é ideal acreditarmos nas mesmas coisas. O ideal não é defendermos os mesmos interesses políticos, termos as mesmas crenças religiosas, acreditarmos nas mesmas ficções, desenvolvermos os mesmos mitos, sermos leais às mesmas teorias. Ora, a natureza da sociedade é plurificada. A natureza da sociedade é diversidade. A sociedade é múltipla. E, portanto, é dentro dessa multiplicidade que os campos ideológicos estarão se formando como discurso de sustentação de cada setor da sociedade. Segundo a orientação de Goodman, o que as ideologias fazem nesse contexto é atuar convictamente na construção de um equilíbrio social, em que se pode pensar esse equilíbrio social como um grande consenso, uma grande síntese que se elabora na medida em que se tem milhões de pessoas, milhares de pessoas, até bilhões de pessoas vivendo e pactuando uma vida comum dentro de um programa de identidade cultural produzido por essa síntese entre as mais distintas ideologias que constituem os diferentes grupos humanos.
Essa é uma perspectiva do Goldman e que nos ajudam a produzirmos uma visão das ideologias a partir de uma certa imparcialidade acadêmica, de maneira tal que no aspecto científico a presença das ideologias se torna necessária como matéria-prima de construção da realidade social, produzindo, portanto, uma síntese, produzindo um equilíbrio numa convivência de diversos grupos no mesmo lugar e sobre a bandeira de uma mesma cultura. O Mannheim, ao pensar a ideologia, fará uma relação entre visão ideológica e interesses políticos. E a tese que esse autor vai levantar está, em grande medida, comprometida com a visão de que toda a ideologia é subjacentemente orientada por um interesse político. E o mundo das ideologias, nessa orientação, contribui decisivamente para a formação dos conflitos políticos na sociedade. E nesse aspecto é interessante que se observe que a categoria conflito aí necessariamente não significa uma coisa negativa ou ruim. O conflito representa o confronto de ideias distintas, a relação entre distintas visões, que vão sempre produzir bens e resultados na interação dos elementos que realizam os confrontos. Mas o fato é que na orientação de Karl Mannheim, as ações dos indivíduos na sociedade, orientado por suas próprias visões de mundo, trazem na sua base um fundamento político. E que, portanto, as ideologias se apresentam com força no campo das disputas políticas, no campo dos confrontos políticos, nas definições e nas decisões políticas que levam os indivíduos a entrarem em entendimento e a se confrontarem uns com os outros. É dentro desse espaço por excelência que as ideologias se manifestam, se fortalecem, se aprimoram e produzem as diversas sínteses políticas da sociedade. Karl Marx faz uma análise das ideologias políticas e ele levanta duas considerações importantes que constituem duas categorias conhecidíssimas na visão materialista karl-marxista. Marx vai tratar de ideologia dominante e ideologia revolucionária. Essa visão ela é decorrente de uma análise da sociedade capitalista, do modo de produção na sociedade capitalista. O modo como os indivíduos se reúnem para produzir as condições materiais que a sociedade precisa para viver. Ao se reunirem no espaço da produção, alguns se apresentam como donos dos meios de produção, outros se apresentam como proprietários unicamente de sua força do trabalho. Aqueles que detêm os meios de produção exercem a dominação. Os que são alijados dos meios de produção possuem a força revolucionária. E nisso está, por exemplo, a base e o fundamento de Karl Marx, de não ter concordado com os materialistas franceses acerca de que a classe revolucionária seria a burguesia, quando na verdade Karl Marx afirma que a classe revolucionária é o proletariado, porque é uma classe negativa. Na perspectiva karl-marxista, me parece que essa é uma perspectiva correta, a classe revolucionária é aquela que não está no poder. Os grupos que fazem a revolução são aqueles que não são detentores do poder, uma vez que quem está no poder levanta a pretensão do continuismo, do conservadorismo em relação ao poder. Portanto, Karl Marx percebe a ideologia
na sociedade industrial bilíngue. Ele percebe uma bifurcação, porque ele vai falar de um conflito de ideologias, em que, de um lado, você tem a ideologia da classe burguesa como ideologia dominante, e, de outro lado, você tem a ideologia revolucionária, que é a ideologia do trabalhador. Esse quadro teórico nos ajuda a reunir certos insumos acadêmicos para que a gente amadureça a nossa discussão acerca dos fenômenos, acerca do fenômeno das ideologias políticas. Agora, para que nós assentemos com mais ou com maior precisão na temática das ideologias políticas, nós precisaríamos rever e analisar um fenômeno maior que as ideologias políticas, que são os movimentos políticos, que são quadruplemente constituídos. Para que nós tenhamos um movimento político, é necessário que nós tenhamos liderança, organização, adesão e ideologia. Portanto, nós só teremos um movimento político se nós formos capazes de encontrar no fenômeno ou no fato, denominado ou entendido ou supostamente chamado de movimento político, se o evento contemplar essas 4 prerrogativas, essas 4 propriedades. Para que tenhamos um movimento político é necessário liderança, organização, adesão e ideologia. E a partir daí, é a partir dessa situação que a gente começa a entender, a partir desse quadro de pertença, o significado, a importância e a natureza das ideologias. Porque dentro do movimento político, as ideologias se apresentam como doutrina, como filosofia, como alma que anima, como ideal que alimenta as ações, como a base reflexiva que move o comportamento geral. E nesse aspecto, as ideologias dentro dos movimentos políticos, elas possuem 2 funções importantes. Uma função interna de produzir a unidade do sistema, a unidade do grupo, a unidade da entidade, da instituição. Portanto, ela tem um papel de catalisação na medida em que ela agrega dentro de uma unidade institucional, que é prerrogativa das ideologias produzirem e, assim, manter a eficácia do movimento e das ações do grupo. Se internamente é papel das ideologias produzir uma unidade de ação e uma unidade de pensamento, por outro lado, no ponto de vista externo, as ideologias vendem a imagem do grupo, vendem a imagem da instituição, vendem a imagem do partido, do sindicato, seja lá do que for, no sentido de conquistar a legitimidade social. Isso me parece extremamente interessante, porque na medida em que nós buscamos essas 4 prerrogativas num determinado fenômeno social, é possível perceber quando nós estamos lidando com a ideologia política ou quando estamos lidando com uma manifestação política. Nesses últimos anos, eu diria que nessas últimas décadas do Brasil, nós temos assistido movimentos e manifestações políticas acontecendo o tempo todo. E é preciso que a gente tenha o domínio das categorias para que haja maior clareza da nossa parte na análise que se deve fazer acerca dessas ações. Porque todo movimento político realiza manifestações. Mas nem toda manifestação constitui um movimento político. Em certo sentido, a resposta a esse aparente dilema, nós já introduzimos quando propusemos a composição quadrúplice dos movimentos políticos. O movimento político tem caráter institucional. Você tem uma ação coletiva amparada em pressupostos jurídicos, com registro
com personalidade, com representação, com responsáveis, com adesão. Cumpre-se todo um protocolo. Você tem uma história anterior, você tem uma estrutura política anterior que explica as manifestações e determinadas ações. E isso caracteriza aquilo que nós estamos entendendo como sendo movimentos políticos. Ao passo que as manifestações políticas são mais fortuitas. Elas podem ter ou não caráter institucionais. Nós acabamos de afirmar que os movimentos políticos atuam no campo das manifestações políticas, mas nem toda manifestação política pode ser considerada um movimento político. Determinados acontecimentos na política nacional, o que nós chamamos de panelaço, a gente poderia classificar o fenômeno dos panelaços como um movimento ou manifestação política. A marcha pela legalização da maconha no Brasil, a gente poderia entender que trata-se de um movimento político ou de uma manifestação política. Ora, na medida que se afirma, teoricamente, que para que se tenha um movimento político é necessário que se tenha liderança, organização, adesão e ideologia, esse é um critério que nos permite, com certo conforto, submeter aos eventos e poder considerar aqueles que respondem positivamente aos critérios e aqueles que não respondem positivamente aos critérios. Porque as respostas positivas aos critérios expostos nos afirmarão que nós temos um movimento político, ao passo que a ausência de uma das características ou propriedades mencionadas nos arremessaria para um quadro de manifestação política. Como vocês podem muito ver nessa breve trilha que nós estamos apresentando, há um tema muito interessante que nos aguarda. O momento de pensar as ideologias políticas nos fará, inevitavelmente, pensar, contextualizar e aplicar a matéria teórica ao quadro prático da política contemporânea brasileira e da política contemporânea mundial. Nos permitirá pensar os acontecimentos do passado, na medida em que a teoria coloca nas nossas mãos um instrumental eficiente e capaz de nos permitir pensar, a partir de categorias reconhecidas e rigorosas, os fenômenos das ideologias políticas, dos movimentos políticos e das manifestações políticas. Eu recomendo mais uma vez que o material que estará disponível acerca do tema sejam consultados e, volto a dizer, nós estamos tratando de um tema importantíssimo que estabelece uma contemporaneidade vigorosa com o quadro e as passagens políticas da contemporaneidade, tanto no domínio nacional como no domínio internacional, e, portanto, será, de fato, uma grande alegria e será um grande ganho para todos nós tratarmos desta temática que constitui a nossa 11ª trilha. Ideologias políticas, movimentos políticos e manifestações políticas. Um grande abraço a todos e até a nossa 12ª trilha.